Hoje eu quero falar com você sobre naufrágio. O que é um naufrágio? Quem pode visitar um naufrágio? Afinal de contas, naufrágios são apenas navios que afundaram por conta de uma guerra, de um acidente, de um incêndio? Que tipo de vida tem um naufrágio? A quantos metros os naufrágios estão? Você pode mergulhar no naufrágio? Existem riscos potenciais no mergulho de naufrágio? Tudo isso eu vou falar com você nesse vídeo, por isso fica até o final, porque você vai saber tudo isso e muito mais. Eu sou Roseli Ronquese, do canal Bora Mergulhar, e eu quero te convidar a saber tudo sobre mergulho. Mergulho com cilindro, mas para isso é importante você saber que um curso de mergulho, ele te habilita a saber tudo sobre mergulho de maneira segura para você praticar essa atividade de uma forma confortável e divertida. Então, tudo que a gente ensina aqui é importante que você tenha um curso de mergulho. Mas se você não tem, fica no nosso canal, que você vai aprender muito. E depois que você fizer o curso, você já vai sair sabendo muito mais. Um naufrágio não necessariamente precisa ser um navio que naufragou em função de um incêndio, de um acidente, de uma guerra. Um naufrágio ele pode ser colocado naquele local justamente para poder se tornar um ponto de mergulho. Quando a gente tem um naufrágio, pode ser um navio, um avião, um ônibus, um trem, um carro, uma estátua, enfim. Essas peças que são colocadas, seja no fundo do oceano, ou seja no fundo de uma represa, eles acabam atraindo vidas, acabam ali se formando corais, vira um recife artificial. E os peixes, eles começam a habitar aquele local, eles começam a morar naquele local, começam a se reproduzir, a se alimentar, inclusive dos corais, que começam a se formar ali. Então, o grande interesse na visita de naufrágios, muitas vezes, nem é tanto a peça que está lá embaixo, seja o navio, o avião ou a estátua. Muitas vezes é o tipo de vida que se formou ali. Na verdade, quando a gente visita o naufrágio, a gente acaba tendo muito mais diversão do que a gente imagina. Porque, além de saber o tipo de peça ou de naufrágio que tem ali, a gente pode ainda se interessar e saber pela história daquele naufrágio. Existem naufrágios da Segunda Guerra Mundial que você pode visitar, que tem peças originais daquela época ali para você visitar, e você pode saber a história daquele naufrágio. Tem muitos naufrágios que são de arrepiar. Quando você sabe a história, você quer saber cada vez mais. Afinal de contas, nós, mergulhadores, nós temos essa curiosidade, não somente de saber sobre a vida marinha, que já seria muita coisa, mas de saber também sobre história, sobre o tipo de vida que tem ali, sobre o porquê que aquilo está ali. Então, quando você vai para visitar um naufrágio, é muito bacana que você pesquise sobre a história daquele naufrágio, ok? Quem pode mergulhar no naufrágio? Qualquer pessoa pode mergulhar no naufrágio desde que tenha aí um curso básico de mergulho. Quando você não tem um curso de especialidade em naufrágio, você pode sim mergulhar ao redor daquele naufrágio, obviamente tomando cuidado para não encostar, como em qualquer coisa no mar. Você não vai encostar num coral, num peixe, num golfinho, enfim, você não vai tocar em nada. Isso é regra básica e fundamental do mergulho. Você vai mergulhar em volta, tomando cuidado para não se arranhar, para não se cortar e para não se enroscar. Se você é um especialista em naufrágio, você pode entrar no naufrágio e mergulhar dentro daquele naufrágio, claro, desde que seja seguro. Você vai pesquisar sobre isso. Você vai aprender num curso sobre naufrágio, num curso de especialidade de naufrágio, como bater perna adequadamente para você não destruir o naufrágio quando você entra nele. Você vai ter os instrumentos adequados, você vai ter a sua linha de marcação, você vai ter a sua lanterna, você vai ter o seu dupla preparado também para você poder fazer esse tipo de mergulho. Mas ainda que você não seja um mergulhador de naufrágio,
Como eu falei, você pode mergulhar em volta e pode saber o tipo de vida que tem em volta desse naufrágio. Pode até ter uma lanterna e olhar dentro do naufrágio, desde que você não entre. É surpreendente, é muito colorido. A gente tem naufrágios de fácil acesso, por exemplo, na Laje de Santos, a gente tem o naufrágio Moreia, que é interessantíssimo, e mesmo um mergulhador básico, ele tem acesso a esse naufrágio, porque ele não está numa profundidade muito grande. Ele está dentro do limite de 18 metros de profundidade de um básico. Então, você levando uma lanterna nesse naufrágio, você consegue ver lá dentro, você vai se surpreender com as cores. Os naufrágios costumam ser muito coloridos. Ainda que quando a gente esteja chegando no naufrágio, aquela sombra meio sinistra do naufrágio, que parece assustar um pouco, quando você chega perto, essa sensação ela se desfaz. E quando você joga a luz, aí você entende por que as pessoas que mergulham no naufrágio são tão apaixonadas por essa atividade. Então eu te convido a conhecer sim essa modalidade de mergulho, porque vale a pena, vai te enriquecer muito em conhecimento e vai te trazer uma experiência de mergulho muito bacana. Porque a partir daí você vai passar a conhecer outras histórias, outros tipos de vida, outras experiências. Mas, Roseli, é seguro mergulhar num naufrágio? Claro que é seguro, desde que, obviamente, você respeite as regras do mergulho. Se você é um básico e vai mergulhar num naufrágio, como eu falei, você vai mergulhar em volta. Quais são os riscos potenciais de mergulho em naufrágio? De você, ao mergulhar ao redor, se cortar, se enroscar. Então você vai mergulhar numa distância em que você não corre esse risco. Sempre, obviamente, acompanhado de um dupla. Você pode levar uma faca, por exemplo, junto no seu equipamento, caso você se enrosque ou precise de alguma ajuda desse tipo? Pode. Se o local de mergulho permitir que você mergulhe com esse tipo de instrumento, você pode levar sim. Se você é um mergulhador que tem curso de naufrágio, então você sabe que você pode entrar no naufrágio. Para que você possa entrar no naufrágio, é preciso ter um curso de especialidade em naufrágio. Quando você faz um curso avançado de mergulho, uma das especialidades pode ser o naufrágio. Então você vai fazer um mergulho de aventura de naufrágio no seu curso avançado, que é um mergulho para você saber como é mergulhar no naufrágio. Mas esse mergulho, ele é em volta do naufrágio. Você aprende a reconhecer as partes de um naufrágio, a história daquele naufrágio, enfim, tudo isso. Quando você faz uma especialidade em naufrágio, você faz aí de 2 a 3 mergulhos e aí sim, você vai entrar no naufrágio. Você vai aprender a entrar e a sair de um naufrágio em total segurança, com um dupla que também sabe o que está fazendo, para que você possa entrar e sair para contar a história e para contar para a gente como que é aquele naufrágio por dentro. Se o seu grupo está indo visitar um naufrágio e esse naufrágio está, por exemplo, a 25 metros de profundidade, mas você é um básico, evidentemente você não pode ir aos 25 metros de profundidade para ver aquele naufrágio. Mas se existe a possibilidade de você ir até 18 metros e apreciar o naufrágio a partir dali, vale a pena. Claro, se tiver visibilidade para isso, você vai se informar a respeito disso. Ok, grupo, vocês vão aos 25 metros, visitem esse naufrágio de perto, alguns vão entrar no naufrágio, outros não vão entrar no naufrágio, e eu vou ficar com meu dupla aos 18 metros, apreciando esse naufrágio de cima. Também é muito bacana. Tem naufrágios que quando a gente olha de cima, forma-se uma paisagem belíssima, de peixes passando, o formato daquele naufrágio. Imagina você olhando um avião de cima no fundo do mar, ou mesmo um navio olhando ele de cima no fundo do mar. Por exemplo, na Queimada Grande, existe um naufrágio de 150 metros de extensão. Ele começa aos 8 metros de profundidade. Quando eu estive na Queimada Grande, eu via esse naufrágio a partir do barco, sem entrar na água. Era de arrepiar. Então eu garanto para você, relaxa, visita, pesquise, saiba os pontos de mergulho que são adequados para você visitar naufrágio e apaixone-se por essa modalidade de mergulho. Eu te garanto, é demais. Eu espero sinceramente que essas informações tenham agregado, que você esteja agora sabendo um pouquinho mais sobre naufrágio
Dá um joinha aí pra gente se você gostou. Curte o nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E eu te espero dentro de um naufrágio. Até já!